Olá, você confere agora as notícias e reportagens que estão em destaque no Senado. O plenário aprovou na quarta-feira o projeto que aumenta a pena de reclusão para injúria racial em eventos esportivos e humorísticos. O projeto original tratava de injúria racial em locais públicos ou privados de uso coletivo. Mas o relator, senador Paulo Paim, alterou o texto, deixando clara a aplicação da nova regra quando o crime for praticado em eventos esportivos, religiosos, artísticos ou culturais. Tudo que a gente conquista com essa consciência que a gente tem dos compromissos sociais, a gente conquista como se estivesse refazendo, construindo a história de tanta irracionalidade que hoje nós vemos estampado nos campos de futebol, nas ruas, e muitas mulheres na questão da violência. O enfrentamento do combate ao racismo é uma coisa essencial a gente fazer. Então, com leis rigorosas, melhora. Não é tudo, porque a gente tem esse racismo enraizado. O PL atribui pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Atualmente, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Poderá haver acréscimo de 1/3 a metade da pena quando for praticada por funcionário público no exercício da função ou quando tiver objetivo de descontração, recreação ou diversão. Trata-se da circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minorias raciais na forma de humor, de modo a comprometer o status cultural, o status material dos membros desse grupo, para dar resposta a essa violência psicológica que contribui para gerar a baixa estima em crianças, jovens. Propõe-se o racismo retroativo como causa de aumento dos crimes de racismo. Isso tem que acabar. Isso tem que ser página virada. E nós temos que fazer a nossa parte para que situações como essa possam não ficar tão frequentes como estão. Medidas mais punitivas, fazendo com que as pessoas possam entender o caráter perverso que uma situação como essa gera na pessoa, em toda a sua família, em toda a sociedade brasileira. Um avanço histórico, exatamente na contramão da insensibilidade humana, do desamor, da violência, do preconceito, da avacalhação da nacionalidade, que é o racismo. O racismo repugnante, deplorável, que se repete em nosso país com uma insistência injustificável, deve ser combatido por todos os brasileiros de bem, especialmente com uma instituição essencial ao Estado de Direito, como é o Senado Federal. E é isso que fazemos nesta tarde e noite. O Senado Federal repudia o racismo. Os senadores também aprovaram os textos de 2 medidas provisórias que tinham prazo até 1º de junho. Uma delas abre crédito para a compra, produção e fornecimento de vacinas contra a Covid-19. A primeira medida provisória aprovada pelos parlamentares abre crédito extraordinário para o Ministério da Saúde no valor de 6,4 bilhões de reais. O montante vai ser destinado para a compra de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o relatório, o objetivo é viabilizar a produção e fornecimento de 120 milhões de doses de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz, além da aquisição de doses do imunizante junto a fornecedores privados e outras despesas necessárias para o esforço de imunização contra a Covid-19. Gostaria de dizer que, como médica, quando eu vejo esses valores, eu transformo em quantas vidas nós vamos salvar. É uma medida provisória que não são só cifras, são centenas, milhares de brasileiros e brasileiras que vão ser beneficiados com esses recursos aqui que foram destinados para essa medida provisória. A outra MP aprovada altera para no mínimo 40% o repasse obrigatório do Fundo Penitenciário Nacional aos fundos de estados, Distrito Federal e municípios. O novo percentual vai ser aplicado nos exercícios futuros. Os recursos do fundo são aplicados em grande diversidade de ações, com repasse ao Distrito Federal,
aos estados e aos municípios, estes podem estabelecer e executar as ações e estratégias diversas, como, por exemplo, a construção, manutenção e ampliação de unidades prisionais. Outro projeto aprovado pelo Senado nesta semana resultou da MP do Voo Simples. Os parlamentares decidiram manter as alterações feitas pela Câmara, entre elas a que prevê o despacho gratuito de bagagens. O texto volta para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram o despacho gratuito de uma bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A gratuidade foi incluída na medida provisória do governo e aprovada pela Câmara dos Deputados e agora confirmada no Senado. O assunto provocou polêmica no plenário. Quando foi isento bagagens, a abertura de 100% do espaço aéreo, a promessa era que ia baixar as passagens. Independente da pandemia agora, guerra na Ucrânia, nunca baixou essas passagens. Esse argumento que eles levaram, não, a passagem vai ser diminuída, o gasto vai ser menor, tudo essas promessas foram vãs. Aumentou muito a passagem, eu sei, compreendo que o combustível aumentou, mas o aumento foi tão grande que muita gente não tem poder aquisitivo para comprar passagem. A mala do passageiro, ela se equivale ao frete da mala, porque ela ocupa o espaço, ela tem um peso no avião, ela envolve o serviço do despacho dessa mala, tanto do embarque quanto do desembarque no seu destino, envolve funcionários. Então, se nós compreendemos que é devido o pagamento do frete, me parece que a situação é semelhante. Quando nós entramos em 2020, os senhores são testemunhas do que passamos com relação à pandemia, os serviços de companhias aéreas se tornaram um risco e prejuízo. As companhias tiveram que cancelar voos, os aeroportos ficaram vazios, por regra nós não podíamos nos deslocar. Então não há como nós usarmos os anos de 2020 e 2021 como balizamento da competitividade no Brasil. As medidas fazem parte do programa Voo Simples, lançado pelo governo para reduzir a burocracia e atrair investidores. Altera dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica e de outras leis que regulam o setor. O texto também determina o fim da diferença entre serviços aéreos públicos, como voos comerciais, e privados. Autoriza qualquer pessoa física ou jurídica a explorar serviços aéreos e elimina a necessidade de autorização aeronáutica para construir aeródromos. Tira do comando da aeronáutica a competência para autorizar o transporte de explosivos e material bélico em aeronaves civis nacionais. A ANAC deixa de ser responsável por conceder ou autorizar a prestação de serviços aéreos e de fiscalizar as tarifas. A agência poderá apenas pedir às companhias aéreas que comuniquem os preços praticados e fica autorizada a alterar as tarifas aeroportuárias para compensar o fim da cobrança da contribuição ao Fundo Nacional de Aviação Civil a partir do ano que vem. O serviço aéreo é uma questão privada, não cabe, não é função do Estado, ainda que em situações de emergência, exercer, cabe ao Estado o controle por meio das agências que nós temos. Os senadores também aprovaram a redução do imposto de renda para o arrendamento de aeronaves por empresas brasileiras no exterior. A redução vale até 2026. Apoiamos a continuidade da política de desoneração do imposto de renda retido na fonte na forma de redução de uma alíquota proposta pelo NPV e pelo PLV, a saber, redução de 0 nos anos 2022 e 2023, elevação em 1 ponto percentual ao ano até atingir 3% em 2026. Agora a gente vai ver o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Giro pelos Parlamentos do Brasil é uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas.
Oi, pessoal. Artistas se mobilizam contra a mineração na Serra do Curral, em Minas Gerais. Em Mato Grosso, deputados vão à justiça contra aumento da conta de luz. E em Goiás, a Assembleia Legislativa retoma a agenda cultural. Veja no giro. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, recebeu uma comissão representando cerca de 700 artistas, ambientalistas e outros segmentos da sociedade. Eles entregaram um manifesto em defesa da Serra do Curral. Símbolo da capital mineira, a serra está às voltas com a liberação de um novo projeto de exploração minerária, numa área de mais de 100 hectares. De acordo com o parecer da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, só a primeira fase do projeto da Taquaril Mineração S.A., a Tamisa, deve impactar 41 hectares de Mata Atlântica, 6 deles em áreas de preservação. O manifesto entregue hoje ao Legislativo quer barrar o empreendimento. O documento lembra que a serra concentra quase 40 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. Abriga nascentes, plantas medicinais, espécies vegetais e animais das mais belas e diversas. Ainda segundo o manifesto, o projeto minerário ameaça mais de 50 cavidades. Reforça também outros atributos, além dos ambientais, como seu papel na cultura e na preservação da memória do povo belo-horizontino. Nós temos, então, 2 compromissos. O de rapidamente votar a PEC 67, que é a que coloca a Serra do Curral na Constituição do Estado para fins de tombamento, que é a parte que nos importa agora, o tombamento estadual que está faltando, está atrasado, e também a Comissão Parlamentar de Inquérito, que já temos 25 assinaturas, são necessárias 26, porque é uma série de irregularidades em relação a esse licenciamento que precisam, sim, ter uma investigação por parte do Poder Legislativo. Aqui em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União, pedindo a suspensão do maior reajuste já autorizado nas contas de luz no estado, 22,5%. A ação foi proposta pelos deputados que compõem a CPI da Energisa e se baseou na falta de transparência sobre as razões que levaram a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a autorizar o aumento no mês passado. Por investimentos no estado, causado por comprar mais transformadores, fazer linha de transmissão, tudo isso, o aumento seria de 5%. Agora, os outros totais, 17%, vem em cima de uma planilha que não tem transparência. Quer dizer, nós não conseguimos entender. Os parlamentares pedem ainda a realização de uma auditoria no contrato de concessão para esclarecer a composição tarifária e sugerem a troca do índice de reajuste. Que não seja cobrado via GPM, e sim INPC. Quando se calcula pelo INPC, a tendência é que caia aí o valor da cobrança, porque o índice do INPC ele é calculado de uma forma muito menor, o percentual. Portanto, nós esperamos que seja feita essa substituição. A Assembleia Legislativa de Goiás retomou nesse primeiro semestre a agenda cultural da casa, com 2 exposições. O objetivo é divulgar a cultura e também estimular a consolidação do conhecimento, tanto para os servidores aqui do Parlamento, quanto também para os cidadãos que frequentam diariamente a Casa de Leis. A primeira exposição, Alegos 187 anos de Goiás, marcou o início oficial dos trabalhos do Palácio Maguito Vilela, a nova sede do Parlamento Goiano. A exposição, promovida pela Casa, com apoio do Museu da Imagem e do Som e em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, conta com a trajetória do Legislativo em imagens e documentos. A segunda exposição exibe a reapresentação da exposição Desafios da Educação em Tempo de Pandemia, com 27 imagens oriundas do concurso fotográfico Yossihar Maeda, promovido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, no final de 2021. A temática buscou causar reflexões sobre as mudanças trazidas pelo novo coronavírus na educação e também na vida de estudantes, professores, familiares e de toda a sociedade.
intercâmbio facilitado com países estrangeiros para jovens empresas nacionais e adoção de transportes alternativos com o objetivo de reduzir a poluição do ar. Esses foram alguns dos projetos aprovados pela Comissão de Ciência e Tecnologia nesta semana. De um lado, os combustíveis fósseis, que prejudicam a qualidade do ar e de peso cada vez maior no bolso dos usuários de transportes. Do outro, a tendência mundial de adoção aos veículos movidos à eletricidade. Pela proposta da senadora Leila Barros, uma parcela das renúncias fiscais previstas no programa Rota 2030 será aplicada em desenvolvimento de tecnologia de veículos automotores de propulsão exclusivamente elétrica. Já o projeto do senador Irajá Abreu visa incentivar o intercâmbio de empresas e startup com outros países, liberando do pagamento de taxas de emissão do passaporte os empreendedores de faturamento mensal inferior ao limite dos microempreendedores individuais nos 6 meses anteriores à solicitação. Lembramos que é dever do Estado promover e incentivar a inovação. O projeto do senador Irajá está em consonância com esse dever ao buscar maneiras de se estimular iniciativas inovadoras. Nos últimos anos, temos visto inúmeras tentativas de se criar um ambiente propício ao surgimento de startups. Após a leitura do parecer favorável do senador Rodrigo Cunha, o projeto das startups foi aprovado pelos senadores e segue para avaliação em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Econômicos. Rodrigo Cunha também relatou a proposta relativa à eletromobilidade, a qual acrescentou emendas e foi aprovada pelos parlamentares. Na abertura dos trabalhos, o senador Jean Paul Prats foi eleito por aclamação para vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. É uma grande honra. Eu quero agradecer também aos colegas Fabiano Contarato, Daniela Ribeiro, que estão aqui online, Rose de Freitas, os demais colegas de Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, por assumir esse relevante posto. Nós temos aqui, Rodrigo, essa responsabilidade de tratar principalmente do futuro. Ao tratar do futuro, acessar também, resgatar o presente da justiça social, da universalidade dos serviços e dos benefícios que a tecnologia pode trazer. A comissão de juristas que vai elaborar uma proposta de regulamentação da inteligência artificial no Brasil fez nesta semana um balanço sobre todos os temas debatidos até o momento. Foram 4 jornadas de audiências públicas, mais de 60 especialistas ouvidos em 12 painéis, divididos em 4 eixos temáticos: conceitos, compreensão e classificação de inteligência artificial, impactos da inteligência artificial, direitos e deveres e governança, responsabilização e fiscalização. A comissão vai receber sugestões dentro desses temas até o dia 10 de junho, para, em seguida, elaborar um anteprojeto de marco regulatório para a inteligência artificial. Já há um consenso entre os participantes da comissão sobre a necessidade da regulação. Todos os direitos humanos podem ser afetados pela inteligência artificial. E que estamos falando, então, no fim, do nosso futuro. E é por isso que precisamos ter a máxima cautela nessa regulação e também buscar uma discussão multissetorial, plural e diversa, exatamente em relação a esses efeitos. Então, parece haver um grande consenso sobre o timing e sobre a necessidade de regulação. O relator das propostas elaboradas pelos juristas será o senador Eduardo Gomes. Cada vez mais é preciso o entendimento desta comissão para balizar esses temas todos que nós estamos discutindo sobre inteligência artificial e sobre a vida moderna. A Instituição Fiscal Independente divulgou nesta quarta o relatório de acompanhamento fiscal do mês de maio. Segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente, o quadro fiscal brasileiro melhorou desde a última avaliação. Por outro lado, o controle da inflação deve colocar um freio na arrecadação e na queda da dívida pública. Então, a gente tem sim uma perspectiva de maior crescimento esse ano. Não é nada tão vigoroso, 1%, mas é maior do que não só a IFE, mas todas as principais casas previam poucos meses atrás.
O desempenho positivo da atividade fiscal no começo de 2022 e o efeito de medidas como a liberação do FGTS sobre o consumo das famílias elevaram a projeção de crescimento do PIB de 0,5% para 1% em 2022. Apesar disso, a previsão para o PIB de 2023 caiu pela metade, de 2% para 1%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, termina 2022 em 7,9% e cai a 4% em 2023. Diante da piora da inflação, a taxa Selic, por sua vez, chega a 13,25% neste ano e recua para 9,5% em 2023. A receita primária, já descontadas as transferências a estados e municípios, deve ficar em 18% do PIB em 2022. O desempenho da arrecadação é tal que ele chega a compensar essas medidas que têm sido tomadas pelo lado da receita e algumas ampliações de gastos que estão sendo contratadas para esse ano e para o ano que vem. No caso desse ano, reajuste, no caso do ano que vem, a manutenção do Auxílio Brasil com aquele benefício médio de R$400, o piso de R$400. No ambiente externo, a IFI considera que a invasão da Ucrânia piorou o cenário econômico mundial. E isso também afeta o Brasil. Com a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, isso está tendo um impacto grande. São grandes produtores de commodities. A gente já vinha com um movimento de muita apreciação das commodities e agora, então, com a guerra, isso se intensificou muito mais. A Instituição Fiscal Independente foi criada em 2016 com o objetivo de ampliar a transparência nas contas públicas e, periodicamente, analisa e divulga estimativas sobre o cenário fiscal brasileiro. Durante 3 dias, o Tribunal Superior Eleitoral realizou o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS. Foram aplicados e testados 5 planos de vulnerabilidades do equipamento. E em todos os ataques testados, não foi possível alterar votos nem a apuração. Essas vulnerabilidades foram apontadas por investigadores, hackers, programadores, representantes de universidades e peritos da Polícia Federal, que no ano passado tentaram acessar o sistema das urnas eletrônicas para identificar possíveis falhas de segurança. O trabalho desses especialistas em tecnologia da informação apontou sugestões de aperfeiçoamento das urnas, mas não apresentou problemas em relação a possíveis violações. Dos 29 ataques ao sistema, apenas 5 conseguiram alterar alguma barreira de proteção do TSE, mas nenhum deles chegou ao sistema de urnas ou de apuração. O balanço que eu faço é positivo, porque os planos de ataque que foram bem sucedidos lá em novembro tiveram melhorias implementadas pelo TSE e que foram satisfatórias do ponto de vista e foram resolvidos os problemas encontrados pelos investigadores na primeira fase do TPS. Mesmo com o sucesso dos testes, o sistema de votação continuará sendo testado até o dia de lacração das urnas. Normalmente um sistema de informática da complexidade que é o sistema eleitoral, tá certo? Ele é passível de constantemente sofrer melhorias, tá? Mas nesse sentido dá para a gente ver que cada vez mais o sistema apresenta características de segurança cada vez mais aprimoradas. Apesar das críticas ao sistema eletrônico de votação, o ministro Edson Fachin disse que as urnas eletrônicas têm toda a segurança para garantir eleições limpas no Brasil. Quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.